Então, voltando. Então, a gente vai pegar os monômios aqui semelhantes. Então, 3x menos 7x. Então, sempre que eu tenho uma quantidade maior, estou tirando uma quantidade maior de uma quantidade menor, vai ficar menos, a resposta é negativa. Então, menos. Então, de 3 para 7, 4. Então, a gente tem menos 4x mais. O xy ao quadrado, eu só vou escrever ele aqui, ó. Eu não vou fazer nada com ele. Eu vou deixar ele do jeito que tá. Não vou somar com ninguém, eu vou deixar ele escrito assim. Isso aqui, ó, deixar escrito o mais e o monômio, significa deixar indicado a adição. Por quê? Quando a gente tiver um valor numérico de x e de y, a gente pode calcular e somar depois aí todos os monômios. Depois, mais 2x ao quadrado y. Pronto. A mesma coisa acontece para esse monômio. Vou fazer o quê? Vou deixar só indicado a adição. Para quando nós tivermos aqui um valor numérico de y e de x, a gente coloca esse valor numérico em cada variável e depois soma tudo. Mas isso é quando x e y tiverem um valor numérico. Então, isso a gente viu na aula passada, lá de terça, quarta e quinta da semana passada. Outro exemplo aqui, ó, mais uma adição e subtração de monômios, só para recapitular o que a gente já está vendo aí desde semana passada. Aqui, 5a quadrado b ao cubo. Então, eu vou procurar qual outro monômio que também tem a quadrado e b ao cubo. Ó, 7a quadrado b ao cubo, então são semelhantes. Isso significa que eu posso somar esse monômio com esse monômio aqui. Vamos verificar se o último monômio também é semelhante a esses dois. A quadrado b ao cubo, ó, eu também tenho parte literal igual aos dois monômios aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar os três monômios. O que a gente vai fazer? A gente vai conservar a parte literal. Lembra, não mexe na parte literal, só vai somar os coeficientes desses monômios. Então, vou fazer assim, ó, 5 com mais 7, vai ficar 5 mais 7 menos 3. Menos 3. E qual que é a parte literal em comum? É a ao quadrado, b ao cubo. 5 mais 7 é 12. Se eu tirar agora 3 de 12, vai ficar 9. Então, vai ficar 9a quadrado, b ao cubo. Ou seja, a parte literal, a gente não faz nada quando é adição e subtração de monômios. Então, fica bem fixa isso na sua cabeça. Quando a gente tem uma adição ou uma subtração de monômios, a gente não mexe na parte literal. A gente só vai usar a parte literal para identificar qual é o monômio que eu vou ter que somar ou então subtrair. Identificar monômios semelhantes. É só isso. A gente conserva a parte literal e soma somente os coeficientes. Soma ou subtrai. Então, isso aqui vocês viram na aula passada. Então, a gente está recapitulando, na verdade, o que a gente viu semana passada. Qual o objetivo hoje? Hoje é aprender a multiplicar esses monômios. Então, eu fiz uma folhinha aqui. Fiz uma folhinha aqui, explicando agora como funciona a multiplicação. A multiplicação a gente já é um pouquinho diferente, porque envolve o conceito lá do sétimo ano. Lá no sétimo ano a gente viu o conceito de potência e as propriedades da potência. Quais propriedades? Da adição, da multiplicação, da divisão, da potência de uma potência, da distributiva. E quando a gente está multiplicando, a gente vai usar a propriedade da multiplicação de potências. O que dizia lá na multiplicação de potências? Quando eu tenho uma multiplicação entre potências, onde essas bases são bases iguais, a gente conserva a base e somamos os expoentes. É isso que a gente vai aplicar. Então, vamos colocar isso com um exemplo numérico. Vou colocar aqui no cantinho. Quando eu tinha lá 3 ao quadrado vezes 3 na 8, o que a gente fazia? Multiplicação
entre bases iguais, nossa base é 3. O que a gente faz? Conserva a base. O que é o conservar a base? Mantém a base, repete a base novamente, e aí eu vou fazer a soma dos expoentes. Quais são os expoentes envolvidos aqui? O 2 e o 8, então eu vou fazer 2 mais 8. Então a resposta disso é 3 na 10. Então deixa eu fazer isso, só que agora com letras. Então a gente vai procurar letras que são iguais. Então olha só, primeiro exemplo, trouxe 2 exemplos para a gente fazer essa multiplicação. Primeiro exemplo aqui, 8a² b vezes 5a² b². Parte literal a gente não tem igual. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar coeficiente com coeficiente. O que seria isso, professora? Número vezes número, então vai fazer 8 vezes 5. E agora, parte literal, vamos escrever cada uma com o seu parzinho. Então, ó, a², vou multiplicar com a³ vezes b, vou multiplicar com b². Ó, nós separamos a com a, tudo que tem a, b com b, tudo que tem b. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a multiplicação. 8 vezes 5, 40. O que a gente faz agora? Propriedade da potência. Bases iguais. O meu a é o mesmo exemplo do 3. Então vai ficar a, e eu vou somar os meus expoentes. Então 2 com mais 3 vai ficar 5. Então a na 5. Mesma coisa com b. B vezes b². Mesmo exemplo lá. 3 vezes 3. Conserva a base e vai somar os expoentes. Lembra que aqui quem está oculto é o número 1. Então, eu vou fazer 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Tá vendo então, ó? Na multiplicação, a gente mexe tanto nos coeficientes como na parte literal. É só a propriedade de potência que a gente aplica aqui. Vamos fazer o segundo exemplo. Menos 3xy vezes menos 6x. Mesma coisa. Vou multiplicar coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Vai ficar menos 3 vezes... Nosso coeficiente aqui é menos 6. Então, eu recomendo colocar um parênteses. Para quê? Para não esquecer de fazer a regrinha de sinal. Vamos fazer então, ó, vezes menos 6. Parte literal, x vezes x. Então, x vezes x. Y, não tem mais nenhuma outra parte literal com y. Então, você vai simplesmente copiar o y aqui, ó. Isso para qualquer letrinha que acontecer, tá? Não só com y. Tem uma outra parte literal sozinha, só copia ela ali na multiplicação. Vou fazer então a multiplicação dos coeficientes. Então, 3 vezes 6 dá 18. Menos com menos, mais. Não precisa colocar o sinal de positivo. Se quiser colocar, não está errado. Agora, multiplicação, ó, o x. X vezes x. Multiplicação de bases iguais. Multiplicação de bases iguais. Conserva a base e vai somar os expoentes. Lembra, quem está oculto aqui? Número 1. Da mesma forma aqui. Então, 1 mais 1. 1 mais 1, 2. E o y a gente vai deixar ali indicado. A gente não vai fazer nada com y. Essa é a resposta da multiplicação de menos 3xy vezes menos 6x. Bom, isso é a multiplicação entre monômios. Então, a gente tem que aplicar a propriedade da potência vista lá no 7º ano. Multiplicação de bases iguais, conserva a base, somando os expoentes. Vou deixar para vocês atividades da página 38. Vocês têm que realizar as operações da adição e multiplicação e subtração na página 38, a número 9 e a número 7. Eu vou deixar bem explicadinho lá no post. Então, seria essa a nossa aula de hoje. Um beijo!